corrigir o erro da última aula, beleza? Parte 2 da aula de hoje, tá? Tem a parte 3 ainda, né? Que é o nosso experimento. Discussão do experimento, beleza? Bem, o que eu vou corrigir aqui, tá? É o seguinte. O que eu vou corrigir aqui é o seguinte. Eu mostrei no simulador, né? Eu mostrei no simulador. Carlos, essa Oi. fórmula aí tá pra quando for uma mola, né? É, o erro que eu cometi foi o seguinte. Eu mostrei no simulador que não dependia, eu vou fazer isso de novo, não Mas dependia você estava do. pensando na mola mesmo, que toda hora que você ia lá e mexia no negócio da mola. Isso. Eu pensando uma coisa, escrevi outra. Então, travou. Então, corrigindo o erro da última aula, o que, que eu fiz? Eu mexi na constante, mostrei que não dependia, né? Deixa eu colocar aqui tudo bonitinho. Mostrei que não dependia do G, tá? Por quê? Porque eu medi o tempo, tá? Só para não ficar dúvida aí. Agora ele vai descer de novo, vai passar na linha pontilhada vermelha e eu vou acionar o cronômetro. Ele vai lá de um lado, vai lá do outro, forma a onda completa e eu paro. Ô, Oi? Carlos, Oi. aqui tá travando um pouco por causa da internet. Eu posso desligar a câmera? Pode sim, amigão. Então o que, que eu fiz? Fui lá e medi. Beleza, aí ó, deu o valor da última aula. Aí eu fui lá e mexi na constante. Tá, vou colocar o Júpiter. Não, Júpiter o G é muito grande. Não vai fazer diferença, né? Mas puxou bastante para baixo. Aí eu vou lá, coloco o referencial aqui, ó. Tá? E ele vai subir. Quando ele passar de novo, eu vou lá e aciono. Tá? Ele vai de um lado, vai do outro. Ô, gente, por que eu não zerei? Foi mal. Então ele passa pelo centro, vai lá do outro lado, volta, vai lá do outro lado, forma a onda toda, voltou? Beleza, lá, 0,79. Praticamente, né, eu me atrasei um pouquinho aqui, porque esse aqui não estava no centro certinho não, tá? Mas aí 0,80, aproximadamente 0,80. Então eu passei o G para 24,8, tá? E antes eu estava de 9,8. Tá aqui o centro, ó. Amplitude gigante, tá? Então, passou pelo centro, disparei, foi lá do outro lado, voltou, formou a onda toda bonitinha e parou. Então tá lá, aproximadamente 0,80. Então eu mudei radicalmente o meu G aqui e nada mudou no período. O período é o mesmo, tá? 79 para 81, 82 é a mesma coisa. Beleza? Então tá aí, certo? Só que no que eu fiz isso, beleza. Aí o que, que eu tava fazendo? Eu tava dobrando o K, tá? Depois eu falei assim, mas qual foi a dúvida, né? Porque eu fiz uma coisa e falei outra, Bom né? dia, Carlos. Bom dia, beleza, amigão? Desculpa a demora aí, que eu demorei a ver o seu nome aqui. Então, o que que Tranquilo. acontece? Eu fui lá do lado, vai passar no meio agora, eu vou lá e acionei, fez a parte de baixo da onda, fez a parte de cima da onda e voltou. Parei, né? Então, o período mudou, porque eu mudei a constante, né? Ótimo. Na hora de fazer isso lá na fórmula, tá? Eu não fiz. É o que eu tô corrigindo aqui agora. Eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Então, o que que acontece? O que que aconteceu? Eu fui lá, coloquei que era inversamente proporcional ao K. Aí quando eu fiz minhas continhas bonitinhas lá e coloquei o KX, depois eu dobrei o K, eu percebi que meu, tá vendo? Se você for olhar lá, lá no nosso simulador, você vai ver que deu 0,65. O valor certinho que deu aqui agora. Esse que eu acabei de fazer deu 0,65. O que eu tinha feito anteriormente, 0,65 segundos, tá? Então eu dobrei o K, em vez de dobrar, de dividir por 2 o período, que antes era 80, em vez de passar para 0,40, porque
Eu dobrei um, é inversamente proporcional, o que, que você espera? Uai, dobrou, que é inverso, então divide. Se um você multiplicou por 2, o outro você divide. Só que em vez de dividir 0,80 por 2, não dividiu, porque não deu 0,40, deu 0,65. Alguma coisa entre a metade, né, e o valor real. Então eu percebi que não era inversamente proporcional ao K, mas a raiz quadrada do K. Então raiz quadrada de tudo que você fizer com o K. Raiz quadrada de 2, 0,65. Aí deu certinho. Então eu substituí a minha ideia, né, que a princípio eu percebi que era inversamente proporcional, eu substituí as minhas ideias pela raiz quadrada. Então é inversamente proporcional à raiz quadrada. Lembrando que é um movimento harmônico que forma uma onda do mesmo jeito, então tem o 2π, que é o quê? Uma oscilação completa é 2π, ou seja, 360 graus. Uma oscilação completa, que vai lá de um lado, depois vai lá do outro lado e volta para o mesmo lugar, então é 360. Então a minha fórmula de período agora, a minha nova fórmula de período agora, é 2π raiz quadrada de m sobre k, ok? Que tem uma ideia, tá? A teoria é semelhante à anterior, do pêndulo que a gente vai discutir depois, tá? Que é o 2π raiz quadrada de L sobre M. Raiz quadrada de L sobre G. K e o G, que estão dividindo aqui, são inversamente proporcionais, são constantes, ok? São constantes. Com a vantagem do G, que eu sei que é 9, que é 10, né? O valor exato, 9,8 e aproximado 10. Agora, o M é uma coisa que eu meço. Massa, eu vou na balança e meço. L é uma coisa que eu pego uma régua e meço. Então, o que fica aqui em cima na fórmula são grandezas possíveis de medir, que você mede, tá? E embaixo são constantes. Constantes. Você pode até calcular, mas são constantes. Isso aqui é uma característica, esse K é uma constante elástica, é uma característica, uma identidade da mola, tá? Constante elástica. É uma característica da mola. O que você escolheu lá, tá? É uma característica da mola aqui. O comprimento da mola que você escolheu, a espessura do arame que você utilizou para construir a mola, o diâmetro da mola, né? Que você tem que olhar o diâmetro, não é só além do tem algumas dimensões, algumas características, tá? É isso que eu quero dizer. Algumas características que eu resumo tudo na constante elástica. Que características? O comprimento da mola, o diâmetro do arame, tá? Do arame. Opa. Do arame, o diâmetro do arame, letra. O diâmetro da mola, que essa mola tem um círculo aqui, né? Então ela tem um diâmetro, que ela tem um raio aqui, ó, né? Você pode pegar um arame que você quiser e fazer um raio de mola do jeito que você quiser. Então ela tem um raio aqui. Então essas dimensões físicas, comprimento do arame, comprimento da mola, diâmetro do arame, diâmetro da mola, tudo isso eu resumi em uma coisa só, no K. Então o K é a carteira de identidade da mola. Quanto maior o K, tá? Maior é a força que você tem que fazer para poder puxar isso aqui. Para não ficar só na teoria, deixa eu mostrar isso aqui no simulador. Vocês viram que, né? Se, né? Que é minha molinha aqui, minha canetinha aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui. O que vai mudar aqui, na verdade, é o quê? Aqui vai estender muito, vai ficar com amplitude, né? Ou seja, com um deslocamento muito grande. Olha a altura da minha onda aqui, ó. Olha a altura do vale e olha a altura da crista. Agora eu vou lá e ponho o máximo possível. Eu vou diminuir a amplitude, ou seja, minha crista vai ficar menor, porque agora está mais difícil de deslocar a mola, né? O meu vale vai ficar menor, porque está mais difícil de deslocar, certo? Então, o que muda, na verdade, é o deslocamento para compensar
a constante. A constante ficou muito grande, o deslocamento fica menor para compensar. Compensar o quê? O fato da massa e da força, da massa, consequentemente, a força-peso não ter mudado, porque eu não tirei o bloquinho. A força elástica não ter mudado, porque consequentemente eu não tirei a força que eu estou fazendo na mola, é a mesma força, é a mesma força-peso, tá? Então, como eu não mudei velocidade, não mudei aceleração, o bacana disso aqui é ver movimento acelerado e retardado. Ó. Quando está na mesma direção e sentido, acelerado. Quando está na mesma direção e sentido contrário, retardado. Né? Então, eu não mudei em nenhum momento a minha velocidade. Tá certo? Tanto que se eu diminuir aqui, vocês vão perceber que eu desloco mais, mas eu não mudo o tamanho dos vetores, velocidade e aceleração. Tá ok? Então, isso aí foi... Vamos ter uma ideia, né, do que está acontecendo aqui. Tranquilos? Beleza? Eu ia falar algum outro movimento harmônico aqui. Tá certo? Eu só queria mostrar que essa constante é uma característica da mola. Tá certo? Quando eu mudo a constante, eu mudo a espessura, fica mais difícil de esticar a mola, né, mais difícil ou mais fácil, dependendo do que eu fizer. Beleza? Então tá aí. Tranquilos? Voltando então. Voltando lá para nossas continhas. E foi o que eu fiz então. Tá? Foi o que eu fiz aqui então. Né? Beleza, então tá aí. Eu descobri as duas relações aqui, tentar resolver alguns exercícios para fechar a aula teórica de hoje e a gente voltar lá no nosso experimento. Então é isso aqui, gente, tá? Exatamente isso aqui, ó. São muito parecidas os nossos períodos aqui, tá? Então nesse capítulo vai ter um pouquinho de fórmula, tá? Porque ele, como eu disse na aula anterior, ele é um pouquinho de... Eles são 2 a 3 capítulos misturados, tá? Não se iluda, não tem pouco conteúdo aí. Eu vou demorar a sair desse conteúdo aí, tá certo? Então, o que nós já vimos até agora foi período, tá? Período. Algumas coisas eu vou preferir ver na prática, tá? Período. Aí eu tenho o período do sistema do pêndulo, tá certo? Do pêndulo. Tá certo? Do pêndulo simples, que eu vou usar na próxima aula no experimento. Tá certo? E tem do sistema, eu vou chamar esse último de sistema massa mola. Foi o que vocês viram lá, massa mola. A ideia é absolutamente a mesma, a ideia, o formato do raciocínio aqui, da teoria da fórmula, tá? O período aqui é calculado como 2π raiz quadrada de algo que eu posso medir, raiz quadrada do comprimento, que é só pegar uma régua e medir, e a aceleração da gravidade, tá certo? E aqui é o período da massinha lá que estava variando. Então, massa que eu posso medir, só botar a balança, dividido pela constante. Então, tá? Ambas as fórmulas são divididas por constantes, não esqueça disso. Tá? Isso aí é o período, tá? Isso aqui é a ideia de período que eu já falei até agora, tá certo? Velocidade de uma onda, eu falei, né? Se eu não falei, eu falei sim. Vou só reforçar aqui, tá? Velocidade, não falei. Eu acho que não falei. Qualquer coisa vocês me corrigem. Velocidade. Aí eu pergunto, o que é velocidade? Velocidade é distância por tempo. Então não seria diferente no caso de uma onda, tá? Não seria diferente no caso de uma onda. Então deixa eu colocar uma referência aqui. Colocar aqui uma onda. Tá certo? Colocar uma ondazinha. Não, pode ser isso aqui mesmo. Colocar uma ondazinha aqui. Não acho que eu vou conseguir usar isso aqui não, mas deixa eu ver aqui.
Não, sabia. É, não dá pra usar com essa canetinha, não. Então, vamos fazer o seguinte. Esse recurso meio doido aqui, vão na caneta mesmo, né? Lógico. Então, o que que acontece? Vou construir minha onda aqui, tá? Minha ondazinha, deixa eu fazer minha ondazinha aqui. Então, eu tenho uma crista, vou fazer uma crista decente, uma crista, um vale, uma crista, um vale e assim por diante, tá certo? Isso aí nós já falamos, né? De crista e vale, ok? Crista e vale e comprimento de onda, que comprimento de onda tem que ir de dois pontos iguais, né? Se eu for do início de uma crista, eu pego a crista toda, pego o vale todo e venho até aqui. Isso aqui é um lambda, tá? Isso aqui é que eu chamo de lambda. Se eu pegar esse comprimento aqui, ó, tá? Esse comprimento aqui, eu chamo de lambda, e isso eu tenho certeza absoluta que eu já falei com vocês, tá? Isso é um lambda. O caso, posso pegar a distância entre duas cristas? Pode, é a mesma coisa. Posso pegar a distância entre dois vales? Sim, é a mesma coisa, tá? Então, a questão é, qual distância que uma onda tem que andar para que eu classifique ela como onda? Um lambda. E quanto tempo que ela gasta para produzir um lambda, né? Um lambda completo aqui, uma crista completa, um vale completo, ele gasta o quê? Uma volta completa, é um período, tá? O que que é período, tá? Se eu pegar um círculo, gente, só para lembrar rapidinho aqui, qual que é o conceito lá de período lá que trabalhamos lá no movimento circular uniforme, se eu pegar aqui, ó, se eu sair da posição A, der uma volta completa, que até voltar para a posição A, e virar para você e falar assim, ó, gente, eu gasto 4 segundos aqui para dar uma volta completa. Então, 4 segundos é uma volta completa. Isso é o período. Volta, ficou bem estranha essa volta aqui. Uma volta completa. Tá? Ou um evento completo, uma onda completa, uma volta completa. Então, quando eu falo crista e vale, é como se eu tivesse feito a parte de cima do círculo e depois a parte de baixo. Tá, e o que é período, gente? Me responde aí, o que é período? Período eu já falei, perdão. O que é frequência? O que é frequência? Como é que eu falo de onda sem falar de frequência, né? O que é frequência? Pensa aí enquanto eu fico bordando aqui. É o número de oscilações por um determinado tempo, tipo por segundos ou por minutos. Aí, Isso. tipo assim, igual, completando o que o Jorge falou, que eu acho que é. Aí, por exemplo, tem frequência muito rápida, você disse uma vez de voz aguda, não é? Que tem Isso. maior frequência. E voz grave, que é mais, a onda é mais, tipo, Pensando em onda sonora, tá Tipo, certo. tipo Hertz e RPM, né, Carlos? Isso, o Joaquim falou certo também. Quando você falou RPM, eu lembrei do carro, né? Quando você fala, não, pode ser por minuto também. Pode sim, bem lembrado, é o RPM, que é um dos marcadores comuns aí de carros, né? De carro é ter as rotações por minuto. RPM, né? Não é aquela banda lá que gravou a música pro Big Brother, não. RPM é rotações por minuto. É um tipo de frequência, rotações por minuto. Tá? Muito bom ter lembrado. Só que aqui a gente trabalha com segundos, tá? Mas é muito comum o cara virar e falar, não, mas são 120 e carro, geralmente é o seguinte, você pode olhar que tem um círculozinho lá de RPM e no meio tem escrito assim, vezes 1000. Porque eles colocam assim, no reloginho assim, 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Aí o vermelho aqui que o motor já está quase fundindo, né? 7, 8, 9, 10, é óbvio que depende da potência do carro. Aí tem aqui no caso, no meio aqui, vezes 1000, porque na verdade não é 1000 rotações
por minuto, 2.000 rotações por minuto e assim por diante, tá? Então, às vezes eles dizem, falam assim, ó, tem 120 RPM. Aí eu preciso transformar isso aqui, gente, tá? Eu preciso transformar. Como assim transformar? Bem, são 120 rotações. Aí eu chego de onde que eu quero. Em 1 minuto. Então, ou seja, em 60 segundos. Ok? Então, em 1 segundo, que é o que me interessa, eu tenho quantas rotações, ou seja, quantas repetições, quantas oscilações, né? Que é a mesma coisa que perguntar a frequência. A frequência é obrigatoriamente por segundo, aqui na física, tá? Por segundo. O período é por volta, é uma unidade de volta. Então, 120 rotações em 60 segundos. Em 1 segundo, então, vai ter x, né? F. Então, multiplicando cruzado aqui, vai ficar 60 vezes F, 120 vezes 1. A minha frequência, ela vai ser 120 em 60 segundos, né? Então, dividindo aí, simplificando, vai dar 2. Duas rotações por segundo agora, que é a mesma coisa que 2 Hz. Ok? 2 Hz. E o que é período? Né? Haja espaço aqui. O que é período? O contrário. 120 rotações por 60 segundos. Aí eu perguntei, em 1 segundo eu tenho quantas rotações? Agora, e se eu perguntar, 120 rotações em 60 segundos. E uma rotação? São quantos segundos? Aí eu estou perguntando período. Tá? Aí eu estou perguntando período. Beleza? Como vocês já sabem isso aqui, eu vou apagar por falta de espaço. Então, e se eu falar, até colocar uma corzinha diferente aqui, e se eu mudar a Carlos, pergunta? você pode voltar na frequência de novo que eu perdi? Posso sim. Então, o que eu falei na frequência aqui? Então, aqui foi dado um exemplo antes, depois eu volto nele, e aqui foi dado um exemplo agora. Gente, vamos considerar aqui 120 rotações por minuto. O que significa isso, meu Deus? 120 rotações por minuto. São 120 rotações ou 120 voltas. Se você estivesse falando de um círculo, ele deu 120 voltas e ele gastou 60 segundos para fazer isso. Porque ele fez isso em 1 minuto. Então são 60 segundos. Aí, quando você está perguntando sobre frequência, tá? Você está fazendo que tipo de pergunta na frequência? Antes que eu esqueça, é o mesmo link, tá, gente? Já bateu aqui para mim, que falta 10 minutos. Me dá só 3 minutinhos para poder reiniciar o sistema aqui, que eu não estou conseguindo gravar as aulas sem reiniciar o computador. Não sei porquê. Deve ser porque é sábado, coitadinha, tá cansado. Não sabia que era sábado letivo. Então, 120 rotações em 60 segundos. Em 1 segundo, quantas rotações ele consegue dar? Aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando frequência. Aí, eu multipliquei cruzado, F vezes 60, e 120 vezes 1. Aí ficou aí 60F, 120, passei dividindo, simplifiquei, deu 2 rotações por segundo. Existe essa unidade também? Rotações por segundo? Existe, mas geralmente a gente fala Hertz, que é HZ, tá? Escreve, é o sobrenome do carinha lá, Hertz. Opa, escreve direito, então, Hertz. Que a gente simplifica com a primeira e última letra aqui. Em vez, né? Então, 2 Hz. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, Carlos. Ô, Carlos, só que, tipo assim, numa onda, esses 2 Hz seria, tipo, por exemplo, vamos supor, metade de uma crista, poderia ser? Ou poderia ser, tipo, 3 Nossa, cristas? nesse caso aqui ia ser quase nada. Eu vou dar esse exemplo depois Ah, de forma melhor, né? Aqui não ia ser. Ó, imagina que aqui tem 120 rotações em 60 segundos. Em 1 segundo, dá só 2 rotações. Se nessas 2 rotações você conseguir for uma para cima e outra para baixo, né, e você conseguir formar uma onda, né, aí seria a onda completa. Mas aí tem que ver
nessas duas rotações aqui, uma rotação que é uma volta completa, que seria uma onda, que seria meia onda. É o que você pensou mesmo, tá certo. Você foi mais simplificado, mais simplificado e mais inteligente. É, seria uma onda, porque né, provavelmente. Eu vou chegar nisso agora, quer ver? Ó? Aqui eu fiz a perguntinha para calcular o F. Qual que seria a pergunta para calcular o período? Para você ver que realmente é o contrário. Beleza, 120 rotações. Aí vai ficar mais claro a pergunta que Arthur fez aí. 120 rotações em 60 segundos. Isso aqui não muda. Tá? Ele falou lá que é 120 rotações por minuto. Tá, o que é um período? Ah, é uma rotação, uma volta. Uma rotação. Vocês podem ver que eu vou falar uma oscilação completa, uma rotação completa, um evento completo, uma volta completa, alguma coisa que se repete. Então, eu gasto 60 segundos para dar 120 rotações. Uma rotação só, eu gasto quanto tempo? Ou seja, para uma rotação completa, para uma onda completa, quanto tempo eu gasto? Entendeu? Aí eu faço a mesma coisa de antes. Eu multiplico isso aqui cruzado. Obviamente que como eu vou achar o contrário do outro, porque eu troquei de lugar aqui, né? Aí, como que vai ficar aqui? Vai ficar T vezes 120. E aqui vai ficar 1 vezes 60. Vou passar dividindo. Vai ficar o contrário do outro, olha só. 60 dividido por 120. Ou seja, 1 dividido por 2 segundos. É isso? É isso. Tá? Então, 120 passou dividindo. Tal, 1 sobre 2 segundos. Então, aqui o meu período deu meio. Vou deixar em fração, só para a gente ver que é o inverso do outro. E aqui, a minha frequência, ela foi 2 Hz. Tá? Então, agora eu chego na fórmula, eu relembro a fórmula, né? Para vocês aí. Então, isso aqui foi o meu resultado. Tá vendo que é justamente o contrário. Um é o contrário do outro. Então, para fazer uma onda completa, Arthur, eu cheguei nessa pergunta, você me corrija aí se foi isso mesmo. Para dar uma volta completa, uma volta completa se for círculo, ou uma onda completa se for esse desenho da onda aqui, né? Uma crista e um vale, eu gasto meio segundo. Né? E a frequência, a pergunta é diferente. Né? É o que eu consigo fazer em um segundo. Em um segundo eu consigo fazer 2 Hz, duas vibrações. Né? 2 Hz. E aqui a pergunta foi diferente. Eu consigo, em meio segundo eu consigo fazer uma onda. Em meio segundo eu faço uma onda, uma volta completa. Então, pela fórmula aqui, ó, vocês estão vendo que pela fórmula, período é o contrário de frequência. Tá? Era o exemplo que eu ia dar aqui. Ó. Se o período é 4 segundos, a frequência é 1 sobre 4 Hertz. Sempre. Agora, se ele fornecer para a gente as rotações por minuto, eu acho mais fácil fazer a regra de 3. Aí você olha, o que ele está perguntando? Período? Você está perguntando período, você põe o T, que é tempo, período, debaixo do tempo aqui. Se ele estiver perguntando frequência, aí você coloca o F debaixo das rotações. Ok? Aí você acha lá. É o contrário. Se ele falar 1, você inverte o outro. Né? Ah, 1 é 4, então o outro é 1 sobre 4. 1 é 2, então o outro é 1 sobre 2. Beleza? Tranquilos, galera? Então, isso aqui foi a fórmula geral, mais uma fórmula importante aí. Isso aqui foram 2 exemplos, tá? Isso aqui foi um exemplo que eu dei do período. Se o período fosse 4 segundos, a frequência seria o contrário, tá certo? A frequência seria o contrário. Aqui foi só um exemplo, tá? E aqui foi outro exemplo de rotações. Aproveitei que foi Joaquim, né, que me falou aí sobre rotações por minuto. Eu aproveitei para lembrar melhor o conceito de rotações por minuto, tá certo? Então tá aqui, rotações por minuto, o que é frequência, o que é período. Então eu falei de período em 3 situações diferentes. Eu falei de período em uma onda qualquer, tá? Eu falei de período em um pêndulo simples, que eu vou voltar na próxima aula falando sobre isso aqui.
E eu falei de período e um sistema massa-mola que eu falei na última aula aí. Então, calculei período de 3 maneiras diferentes. 3 situações diferentes. Para uma onda genérica, para uma onda específica, que é o período, e para uma onda específica, que é o sistema massa-mola. Eu não vou acrescentar mais fórmulas. Não, minto. Vou sim. Eu comecei a armar um conceito de velocidade aqui, de onda, e não finalizei, tá? Eu falei que velocidade, como toda velocidade, é distância sobre tempo. Só que a distância que é uma distância específica, que é o comprimento de onda, é o lambda. E o tempo também é o tempo específico, que é o período. Eu gasto quanto tempo para fazer uma rotação, uma volta, uma oscilação ou um período? É x. Então, a velocidade de uma onda pode ser calculada de duas maneiras diferentes. Essa daqui, que é a distância, que é o lambda, que é a distância, que é o lambda, e o tempo, que é o período. Essa aqui é uma maneira. Ou... Gente, eu não falei que o período é o contrário de frequência? Se o período está dividindo aqui, então, ele vai, se eu for usar a frequência, ela vai multiplicar. Só colocar ali, multiplicar, invertido, cruzado, né? Essa é a formulazinha que geralmente eu utilizo mais, tá? Tá ok? Ok? Geralmente essa daqui é a que eu utilizo mais. É V lambda F. Né? Viu, lambida, ferida, sei lá, cada um guarda de um jeito diferente, né? Estranho. V lambda F, tá? Então isso aí é V lambda F, é a formulazinha mais utilizada de onda. Que onda, cara? Qualquer uma. Raio-X, posso usar essa daqui? Pode, com a vantagem que raio-X é a velocidade da luz. Então você já sabe a velocidade. Você deve estar indo calcular outra coisa. Frequência, tá? O Zoom vai nos cortar aí. Aí vocês voltam 2 minutinhos no mesmo link, por favor. Pode ser onda sonora, cara? Um berro que eu der aqui? Pode. Onda sonora, se for o som da sua voz, 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. É bom que você também já sabe, né? Então, provavelmente você vai calcular a frequência da sua voz. Se sua voz é mais grossa, frequência em torno de 400 Hz. Eu já vi literatura falando diferente, mas só para a gente ter ideia. Se sua voz é mais fina, como geralmente é a da criança, aí sua frequência vai ser assim, 3 vezes mais, 4 vezes mais, vai estar na faixa de 1000. Então, quem tem a voz mais fina tem que ter um cuidado maior com a voz, né? Faz de conta que você é um cantor de ópera, você tem que ter mais cuidado com a voz, tem uma alimentação até adequada para isso. Porque suas cordas vocais sofrem mais que todo mundo, porque sua voz é mais fina, ela vibra mais. O que é frequência, gente? Oscilações por segundo, né? Se são oscilações por segundo, a sua frequência, tá? As suas cordas vocais vão vibrar, vão rotacionar não, né? Mas vão vibrar com maior intensidade, mais vezes por segundo. Por isso que eu falo que você vai sofrer mais. Beleza? Tranquilos? Então, próxima aula a gente vai fazer o quê? Discutir o experimento. Tranquilos?